Olá, começa agora o Jornal da Unifra, um noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Árbitro santamariense Anderson Daronco ganha título de aspirante da FIFA. Na série da Rede Prosa, conheça a comunidade quilombola de São Lourenço do Sul, a única no país a possuir equipamentos para a produção de energia sustentável. Morre aos 75 anos Jair Rodrigues. Assista a homenagem feita pela TV Unifra a um dos grandes nomes da música brasileira. E mais, faltam poucos dias para a Copa do Mundo. Saiba a opinião dos santamarienses sobre a organização do Mundial e os reflexos da Copa na economia. Começamos nosso jornal falando de Copa do Mundo. A Nayara Lux está aqui comigo no estúdio para falar da expectativa dos torcedores em Santa Maria. Olá, Nayara. Olá, Camila. É isso mesmo. As opiniões são bem contrastantes. Apesar do futebol ser a paixão dos brasileiros, nem todos irão apoiar a seleção em busca do Hexa. Vai ser bom para o futebol, vai ser bom para todo mundo. O problema é só a questão política, 12 sedes, que extrapolou o número necessário. E na Alemanha foram 8, aqui vai ser 12, num país bem maior, vão ter que viajar muito mais, vai atrapalhar muito mais o trânsito aéreo, os gastos necessários, o atraso nas obras. Esse é o lado ruim. O lado bom vai ser a festa, que todo mundo vai ter uma espécie de um nacionalismo que todo mundo vai apoiar, né? Eu acho que o pessoal ele vai criticar bastante até a Copa, mas depois, quando chegar, o pessoal vai torcer bastante, vai torcer pelo Brasil. Chegando na Copa do Mundo, todo mundo vai fazer festa e tal, mas o problema agora está sendo a fiscalização e a organização, né? É difícil não torcer para a seleção. Eu, particularmente, gosto muito do futebol, mas essa questão política realmente me faz pensar um pouco assim, se é o certo para o país, né? Eu acho que o povo tem que se manifestar mesmo, não se contentar com apenas um jogo que, na verdade, não vai trazer benefício algum. Também, né, pelos investimentos que foram retirados das políticas públicas, de tudo, né, que foi feito. Eu acho que tem que se manifestar e não se contentar só com o jogo. A Copa do Mundo é uma coisa ridícula, para começar. Não necessariamente no aspecto da Copa do Mundo no Brasil, mas de um modo geral. Porque muitos dos países, ainda que tenham riqueza suficiente para bancar toda essa infraestrutura que é necessária, continuam precisando usar em outras coisas que poderiam ser muito melhor utilizadas. Porque é bonita, é legal tudo, eu acho legal realmente a abertura da Copa principalmente, mas é aquele mês. Primeiro que não vai ter Copa. Por mais que aconteça a Copa, deva ser lembrado, esse grito deve ser, de aglutinação deve ser lembrado do não vai ter Copa. E a gente deve se perguntar, Copa do Mundo para quem? Não houve o mínimo de preparo para que esse grande evento, que é a Copa do Mundo, fosse feito aqui no Brasil. Eles têm a única intenção de dar lucro, favorecer o detentor do capital, e o trabalhador, que é quem está construindo, quem está fazendo a Copa do Mundo, não vai levantar a taça, esse está só sendo prejudicado. São diversas opiniões, né, Nayara? A Nayara volta em seguida, então, para falar mais sobre o esporte. E nós seguimos falando de Copa do Mundo, mas agora no aspecto econômico. A expectativa de vendas no comércio é grande, mas especialistas afirmam que mesmo com possíveis lucros neste período, a economia brasileira não deve sofrer maiores impactos. A paixão pelo futebol nesta Copa do Mundo deve movimentar diversos setores no país. O Ministério do Esporte estima que 183 bilhões de reais devem ser injetados na economia. Segundo o presidente da Associação Brasileira e Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul, Abdon Barreto, só em Porto Alegre estão confirmados mais de 63 mil estrangeiros. Houve e está havendo uma procura muito grande para jogos como, por exemplo, a Nigéria e a Argentina. Tem uma previsão de 50 mil argentinos invadirem Porto Alegre. No jogo França e Honduras, está confirmado pelo menos 800 franceses que deverão chegar em Porto Alegre para assistir os jogos, né? E vão criar como se fosse um grande estrutura de receptivo ao lado do mercado público. No caso da Argélia e Coreia do Sul,
tem algo interessante. A gente pensava que não viriam muitas pessoas, mas nós recebemos um aviso de que a Argélia vai mandar, na sua comitiva, 2.050 pessoas, que inclusive estão programando um almoço com a comida halal, aquela comida especial islâmica, né? Que está sendo providenciado para que eles façam o almoço e depois encaminhem até o jogo lá, o campo de futebol. Segundo um levantamento do governo federal, a soma de gastos dos turistas que devem visitar Porto Alegre gira em torno de 500 milhões de reais. Com o aumento da demanda dos serviços, surgem também as oportunidades de emprego. O coordenador do Cine de Santa Maria acredita que devem ser geradas mais de 1.200 vagas na região metropolitana. A Copa do Mundo, vamos dizer, a gente pode comparar ela àquelas vagas temporárias que surgem, né, nos períodos de contratações emergenciais, que são um exemplo, Páscoa, que acabou de passar. A Copa do Mundo vai ser mais ou menos essas contratações temporárias e emergenciais, porém com um número bem mais elevado de pessoas sendo contratadas de oportunidades. Mesmo as cidades que não vão receber a Copa apostam nos lucros que ela pode gerar. A procura está muito grande, principalmente das camisas, tanto do Brasil como das outras seleções, e as bolas da Copa do Mundo mesmo, que está muito grande, né? E é isso que ainda não teve a explosão, né? Que o brasileiro gosta muito da última hora, mas já está em clima, já está muito no clima e a gente está fazendo boas vendas. Nós esperamos para maio, que é o mês que antecede, é o nosso mês que é considerado um 2º dezembro, no segmento de televisores, principalmente, de 30% a 35% esse crescimento será obtido com certeza. Apesar dos números alarmantes, os economistas acreditam que a Copa não deve interferir na economia do país. Não é a movimentação de 500 mil turistas que vai fazer com que o país cresça indefinidamente. Da mesma maneira, o investimento total, como foi feito do setor público, de 25 bilhões, isso é muito pouco em relação ao que nós já investimos no Brasil a cada ano. Então, a questão pós-Copa não é direcionada ao tamanho e à dimensão do evento esportivo em si, mas o que isso causou na população em termos de acordar para os reais problemas da economia brasileira. E eles vão desde a infraestrutura urbana até a constatação de que nós somos muito mal de planejamento. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta você fica informado com as principais notícias do esporte. E ainda conheça uma comunidade quilombola do estado que está no caminho de ser autossustentável. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Voltamos a falar de esporte.
Nayara, temos boas notícias para um representante do futebol aqui em Santa Maria? Camila, parece que temos sim. Aproveitando que estamos falando de Copa do Mundo, quem sabe teremos aqui um conterrâneo que vai apitar os jogos no Mundial. Isso porque o árbitro santamariense Anderson Daronco conquistou o título de aspirante da FIFA, uma meta que ele carrega há anos na profissão. Nós fomos bater um papo com ele para saber quais são os sonhos e próximos passos no futebol. Uma das apostas da arbitragem gaúcha é o santamariense Anderson Daronco. Ele foi promovido a árbitro aspirante à FIFA e recebeu recentemente uma congratulação da Câmara de Vereadores da cidade. Ele está aqui. Seja bem-vindo, Anderson, e me fala qual é a importância desse título, qual é o teu sentimento em relação a essa etapa da tua vida, da carreira. Em primeiro lugar, é um prazer estar conversando contigo, com as pessoas que estão nos assistindo e agradecer já a oportunidade de participar do programa e fiquei muito feliz por essa homenagem, como tu mesmo disse, também da Câmara de Vereadores aqui em Santa Maria, um reconhecimento, sempre procurei levar o nome de Santa Maria para todos os estados em que eu vou atuar. Chegou junto e cometeu a falta da visão ali do Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Então essa moção que acabei recebendo na Câmara de Vereadores realmente me deixou muito emocionado, foi até uma surpresa quando eu recebi a indicação e fruto do trabalho, da dedicação, né, que acabou culminando também, como tu mesmo disse, com a indicação ao quadro de aspirantes à FIFA. Era um sonho antigo já, enquanto árbitro de futebol. A gente sempre tem algumas metas na carreira, né? Eu sempre tive o sonho de apitar no Maracanã, então isso eu pude realizar no ano passado. Eu acabei atuando num jogo da equipe do Vasco da Gama contra o Náutico e a minha estreia no Maracanã foi com 70 mil pessoas. Então, algo que realmente me deixou muito feliz. O meu maior objetivo enquanto árbitro de futebol não pode ser menos do que desejar atuar numa Copa do Mundo, e eu tenho como meta atuar na Copa de 2022. Falando em FIFA, muito mais treinamentos, muito mais disposição vai precisar para ser um árbitro da FIFA. Como que fica essa questão psicológica? Dá tempo de cuidar do psicológico, do físico nesse tempo vago para chegar lá? Com certeza. A FIFA trabalha em 4 pilares na arbitragem, que seriam os pilares técnico, que daí o teu rendimento dentro do campo de jogo, as tomadas de decisões com o grau de acerto que você possui, né, dentre as diversas tomadas de decisões que tu tem no jogo. O pilar físico, que daí é a maneira como tu corresponde dentro do jogo de futebol a todas as demandas que uma partida exige, o treinamento, a maneira como tu te comporta também nos testes físicos, né? Então estamos sempre sendo observados nesse sentido. E existem também 2 pilares que a maioria das pessoas que não vivem no mundo da arbitragem no futebol acabam desconhecendo, que são os pilares psicológico e social, como o árbitro se relaciona, né, na sociedade com as pessoas, como o seu grau de convivência. Anderson, eu agradeço a tua presença e disposição de vir até o Jornal da Unifra nos conceder essa entrevista. Eu e todos os santamarienses lhe desejamos boa sorte e que logo venha essa Copa do Mundo aí, que tu possa apitar pela FIFA. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e falar com quem está nos assistindo. Quero desde já me colocar à disposição para outras oportunidades. É sempre um prazer falar sobre arbitragem e explicar um pouco mais sobre essa atividade e estreitar essa relação, né, do árbitro com os torcedores. No momento em que apita Anderson Daronco, fim de papo no Maracanã. Muito obrigada, então, ao Anderson Daronco por ter vindo aqui ao estúdio da TV Unifra e nos conceder esta entrevista a toda a nossa equipe aqui da TV Unifra.
E agora nós vamos conferir o giro das notícias e a agenda do esporte. No futebol americano, o time da cidade, o Santa Maria Soldiers, venceu na última rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A disputa foi contra o Porto Alegre Pumpkins em Santa Cruz do Sul. Mas a vaga na final ainda não está garantida para os Soldiers. Caso o Pumpkins vença o confronto no fim de semana contra os Chacais, todos os times terminariam a fase com uma vitória e uma derrota. A decisão do campeonato ficaria por conta do saldo da competição. Mas se os Chacais vencerem a partida, vamos ter a final entre Soldiers e Chacais no dia 1º de junho em Santa Cruz do Sul. A Associação de Vôlei Futuro, a AVF de Santa Maria, está oferecendo mais oportunidades aos jovens talentos da modalidade. Esta semana, a associação aumentou as atividades com o núcleo AVF no bairro Tancredo Neves. O novo projeto passa a contar com uma escolinha para meninas de 7 a 10 anos e equipe mirim de 10 a 13 anos, que serão recebidas no ginásio Oreco. Os interessados podem comparecer ao local nas terças das 9 às 11h30 da manhã e nas quintas das 2 às 4 horas da tarde. Mais informações pelo telefone 9113 3023 com o professor Jean-Pierre Chagas-Ave. Na Moto Velocidade, Rafael Bertagnoli criou uma página no site vaquinha.com.br para arrecadar recursos para a segunda etapa do Brasileiro de Moto Velocidade, que acontece no dia 15 de junho no circuito de Interlagos, em São Paulo. Na primeira corrida, em Santa Cruz do Sul, o piloto santamariense ficou na segunda posição na categoria 1000 cilindradas. O pedido de ajuda é para o piloto da cidade conseguir disputar a próxima fase. E para você que não tem programa marcado ainda para o fim de semana, olha só. Sábado e domingo tem competição em comemoração ao aniversário de Santa Maria. É o primeiro Sup Race na barragem DNOS, no bairro Campestre. A disputa entre os remadores de todo o estado é organizada pela Associação Santamariense de Esportes Náuticos, a ASENA. A inscrição custa R$ 80 e pode ser feita pelo telefone 8422 8047 ou 3225 5838. E ainda, neste fim de semana, uma prova de resistência de tirar o fôlego. É a 7ª Ultramaratona Internacional de Santa Maria. A competição tem duração de 24 horas, com saída às 8 horas da manhã, em frente ao ginásio do Oreco. O percurso vai até a frente do centro comercial. O ganhador será aquele que conseguir fazer a maior distância. O recorde da prova, acreditem, é de 206 quilômetros. Nayara, agora te convido para assistir uma matéria sobre inovação e tradição. Pela série da Rede Prosa, palavras que muitas vezes parecem não combinar, mas dessa vez unidas, elas podem transformar um quilombo. Através de uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa, uma comunidade no interior de São Lourenço do Sul está mudando. Confira na reportagem da TV UCPEL. Essa comunidade para mim é muito importante. Em primeiro lugar, que o fundador mesmo dessa comunidade foi o meu pai, João Hilário Prestes. Se temos por quilombola e quilombola, nós vamos continuar até o fim. Comunidade Quilombola Monjolo, zona rural de São Lourenço do Sul. Um local muito rico e pouco conhecido. São 17 famílias que vivem juntas e carregam unidas histórias que atravessam gerações. A tradição já vem no nome do grupo. Através do arroio e um moinho, né, que tinha, que eles eram moído com... O milho era moído com pedra, né? Por isso que o nome da nossa comunidade ficou Monjolo, que era através da água que eles moíam essa farinha, né, que era aqui para a comunidade de antigamente. Por isso que surgiu o nome de Quilombo Monjolo. E com tanta tradição, a comunidade surpreende ao caminhar lado a lado com a inovação. O grupo é pioneiro em várias batalhas e, desde o início, abre portas. Há mais de 10 anos, foi um dos primeiros da região sul do estado a se registrar como quilombola. Daniel hoje é representante do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, o CAPA, mas está ligado também por laços familiares ao Monjolo.
Esse foi um dos motivos que o levou a intermediar a regularização da comunidade e diversas outras batalhas. Esse pessoal aqui era esquecido. E a entrada do CAPA com o pedido da certidão e com o trabalho permanente que a gente fazia aqui de no mínimo 2 vezes por semana a gente está aqui dentro da comunidade, chegava de manhã e saía só à noite, falando sobre a questão da história, a história do negro, as lutas, a história do quilombo, comunidades quilombolas, o que teria de acesso das políticas, né, de viabilizar isso aí. Então isso fortalecia. E o pioneirismo não para por aí. Em meio à paisagem rural, alguns aparelhos parecem um tanto inusitados. Isso porque o Monjolo está se tornando ecossustentável, a primeira comunidade quilombola do país a receber um sistema híbrido de produção de energia. Nós tínhamos 6 localidades para instalar o sistema. Então a ideia era que fosse o mais diversificado possível os consumidores, né? E o Monjolo foi escolhido, em especial, por ser um espaço, tá bem localizado assim em relação a essas fontes de energia, né? Porque a gente tem um ótimo potencial de vento aqui nessa localidade, e o sol em abundância, né? Como em quase todo o Brasil. Né? E ainda tem um outro diferencial dessa comunidade, é que ela vai unir tecnologias de ponta, né, com tradição. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e, no momento, apenas uma casa está sendo atendida pelo sistema. Ele é dividido em um painel solar e um aerogerador. Esse sistema a gente chama-se um sistema híbrido, né? Híbrido é quando você tem 2 ou mais fontes de energia. Né? E a solar, ela é uma energia que e a eólica se complementam, certo? Porque durante o dia a gente tem sol, e normalmente à noite a gente tem mais vento, né? Então isso garante que a gente vai manter a energia durante a maior parte do tempo disponível do sistema para instalação. No futuro, a ideia é que todas as casas da comunidade tenham um sistema, mas por enquanto ele ainda não está em atividade. O projeto de estudos deve ser concluído até o fim do ano, o que traz alegria e expectativa para os moradores. Uma coisa boa que a gente está esperando, como eles estão falando para a gente, que é para ajudar no consumo da energia, né? Então a gente está esperando isso aí para ver o que resultado vai dar para nós. A gente espera que seja um resultado bom, né? Nunca tinha visto e ainda fico assim pensando, será que a gente vai conseguir mesmo ter isso aí? Porque a gente fica com dúvida, né? Nunca tinha visto isso aí, não via comentar, mas nunca viu, né? E a gente está na expectativa que vai dar certo. É bacana, ecologia aliada à tecnologia, muito interessante. É verdade. Nayara, eu te agradeço pela companhia e daqui a pouquinho então eu te espero para nos dizer como fica a previsão do tempo. E agora nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere a previsão do tempo com a Nayara e ainda uma homenagem ao músico Jairo Rodrigues. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Voltamos agora com a previsão do tempo. Nayara Lux, conta pra gente como fica o clima neste fim de semana. Olá, Camila. A previsão para este fim de semana é de sol em Santa Maria. O frio volta a aparecer mais uma vez durante o sábado e também o domingo, mas nada que atrapalhe o pessoal que vai correr e também remar aqui na cidade. A mínima do sábado fica entre 10 e máxima de 21 graus. No domingo pode subir um pouquinho e chegar aos 23 graus. Na segunda-feira o sol aparece, mas as nuvens devem prevalecer durante todo o dia. A mínima fica entre 13 e máxima de 25 graus. Temperatura boa então para aproveitar o fim de semana. E o homem que dizia ver a morte sem chorar e viver para consertar, nos deixou aos seus 75 anos de idade. Jair Rodrigues, um dos grandes nomes da música brasileira, agora é só saudades. Nossa equipe preparou uma homenagem ao músico que concedeu uma entrevista à TV Unifra no começo de 2013. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra lá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa. Deixa que digam, que pensem, que falem. Ele já foi soldado, calouro e crooner. No cenário musical brasileiro, ele se destacou com o samba e há quem diga que foi precursor do hip hop. Nas horas vagas foi pai coruja dos também apaixonados pela música Jairzinho Rodrigues e Luciana Mello. Estamos falando do astro Jair Rodrigues. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. No início de 2013, tivemos o prazer de receber o admirado sambista aqui em Santa Maria. Ele concedeu uma entrevista para a TV Unifra, para relembrar um pouco dessa imensa trajetória da música. Dos 14 aos 19 anos, eu fui para São Carlos. E aonde eu cantei pela primeira vez, acho que foi em Nova Europa, ainda na minha meninice. Minha mãe me levou para fazer parte de um coral de igreja lá de Nova Europa. Que ela sempre dizia que eu cantava muito bem, que Deus tinha me dado esse dom da música, então ela me botou a cantar no coral da igreja. Então eu fiquei cantando. Jair foi premiado pela sua voz e interpretação em diferentes ritmos: rap, sertanejo, MPB e bossa nova. Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Eu fui crooner, cantei 10 anos na noite, né? E aí, então, o pessoal só... Tá certo que o ritmo que eu mais gosto de cantar é o ritmo de samba, mas eu queria mostrar outras coisas, né? Queria mostrar que a gente na noite você canta seresta, você canta forró, você canta sertanejo, você canta samba, sambão, você canta samba bossa nova, você canta de tudo, né? E eu tinha isso dentro do meu repertório. Mas quando eu cantei Disparada, liberou geral, por isso é que eu digo que Disparada foi a música que liberou geral na minha vida, onde eu pude
fazer um repertório assim variado de todas as vertentes da música popular brasileira. Com um jeito espontâneo, encantou a todos. A marca registrada foi a energia nos palcos e a alegria. O homem do samba nos deixa os seus 75 anos com a herança de canções inesquecíveis. Em minha volta, sinfonia de nada, cantando para a majestade do sábio. O sabe. Jair Rodrigues nos deixará muita saudade, né? E assim o Jornal da Unifra chega ao fim. Se você quiser rever as reportagens, pode acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook. Um bom fim de semana a todos e até o próximo Jornal da Unifra.